Será que é possível conciliar maternidade e trabalho? Nesse vídeo eu vou te mostrar que sim, que você consegue continuar a sua carreira sem precisar abandonar a sua família. Tudo bem? Eu sou a Jo, sou psicóloga clínica e psicóloga materno-infantil. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto que traz muitos conflitos familiares, muitas pessoas entram em embates, em discussões até, por conta de saber se dá para conciliar maternidade e trabalho, se é possível, se realmente faz sentido, e eu vou trazer aqui alguns pontos de vista para poder você refletir um pouquinho sobre isso, então fique aqui até o final, porque eu vou trazer coisas muito pertinentes, tá bom? Vamos lá? Primeiro eu queria te falar um pouquinho sobre o que seria ideal na maternidade. O ideal seria a realização de um planejamento familiar. Nesse planejamento familiar, você vai determinar ali um período da sua vida em que você vai separar, reservar para a maternidade. É maravilhoso quando isso é possível. E ainda assim, quando isso acontece, tem alguns conflitos, alguns problemas que acabam vindo juntos. Porque quando você realiza ali algo que você queria muito, ele tem os seus poréns também, né? Na maternidade não é diferente. A gente sonha uma maternidade e a realidade da maternidade é totalmente diferente do que a gente sonhou. A gente tem alguns períodos que em alguns vídeos você vai entender um pouco melhor, eu vou explicar mais profundamente, que mostram, por exemplo, que quando a mãe está esperando o bebê, ela faz uma idealização do bebê. Aquele bebê é um bebê ideal, tanto para a mãe quanto para o pai. Só que quando esse bebê nasce, ele se torna um bebê real. Há um luto desse bebê que estava ali na barriga, que essa família imaginou ser o bebê que ia nascer. Então, tudo isso é um processo que, por mais que esse bebê tenha sido muito sonhado, vai trazer uma outra realidade para essa família. Então, o planejamento familiar, ele auxilia porque você vai conseguir reservar aquele tempo para a maternidade. Só que a nossa realidade brasileira não é essa. A nossa realidade é de que a maioria das famílias não fazem planejamento familiar. E eu não estou falando isso como uma crítica, muito pelo contrário, às vezes pode acontecer. No meu caso, por exemplo, nas minhas 2 gestações não houve planejamento familiar. O meu planejamento familiar foi feito como é feito na grande maioria das famílias. Foi feito depois do meu segundo filho nascer, porque aí nós decidimos que nós não iríamos mais ter filhos e meu esposo fez uma vasectomia. Foi isso. Então, isso é o que mais ocorre. E isso é super comum. Só que, não havendo essa realidade, a gente não conseguindo aí fazer esse planejamento para se dedicar mais inteiramente à maternidade e, de repente, você se viu grávida, o que você vai fazer? É o que eu vou te falar agora. E, para começar, eu queria só te dizer o seguinte, você vai ter que priorizar uma das coisas. Pensando aí que o desenvolvimento do bebê é muito importante no seu primeiro ano de vida, o ideal mesmo seria você conseguir priorizar a maternidade e você conseguir, de repente, fazer ou trabalhos extras, trabalhos freelancers, quando o bebê já estivesse maiorzinho. Falei aqui do pós-parto, mas o que é muito importante também é que se durante a gestação você tem alguma questão que te impede de trabalhar, uma questão emocional ou uma questão fisiológica, o ideal é que você também fique em casa. E eu vou trazer para você conseguir ponderar se você vai para o trabalho, mesmo estando aí exercendo a maternidade, ou se você mais prioriza ali a maternidade nesse primeiro momento, é o seguinte, é um ponto que é muito importante. Você trabalha hoje para você conseguir comer, para você conseguir sustentar, auxiliar aí com todos os cuidados básicos e sustentar a sua família, ou você trabalha para acumular riquezas. São 2 coisas bem diferentes. Se você tem uma condição financeira que dá para você conseguir se esquivar um pouco e conseguir ter um olhar voltado para a maternidade, é ótimo, é excelente. Mas eu não posso de jeito nenhum negligenciar o caso das mães em que elas precisam sustentar a família e que para isso o bebê ele vai precisar ser cuidado por outras pessoas e ela vai precisar ficar mais distante dele. Só que eu quero dar uma dica muito rica para essas mães, para as mães que não tem como, que elas precisam priorizar o trabalho depois que o bebê chega. Essa dica é tempo de qualidade. Eu não sei se você vai ficar 30 minutos, se você vai ficar 1 hora com seu filho antes dele dormir após você chegar do seu trabalho. Mas o que eu quero que você coloque aí na sua mente, que você internalize, é que você vai precisar
focar em ter tempo de qualidade com seu filho no tempo que você tiver. Tem pessoas que passam um dia inteiro com a criança e a criança não absorve nada de útil. A criança não consegue se sentir verdadeiramente amada, ela não se sente plena, ela não sente que tem atenção. Você sabia disso? Então, essa meia hora, essa 1 hora é suficiente desde que você tenha o olhar voltado para o seu filho. Então, dá para conciliar maternidade e trabalho? Dá para conciliar, mesmo que você tenha que estar mais trabalhando do que exercendo aí a maternidade. Só que o ponto principal é a sua dedicação. Se dedique à maternidade tanto quanto ao trabalho, mesmo que seja por um tempo menor. Então, resumidamente, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar colocar aí os prós e os contras em cada decisão e você vai precisar decidir o que vai ser prioridade para você. Além disso, você vai precisar arcar com as consequências dessas prioridades. Porque, por exemplo, se você priorizar o trabalho, ao invés de priorizar a maternidade, o que você vai perder? Você vai perder os saltos de desenvolvimento do seu filho, você vai perder os picos de desenvolvimento, que são coisas diferentes. Você vai perder também a evolução dele no dia a dia, e isso faz muita falta depois que a criança cresce. Faz falta para a criança porque, por mais que ela não tenha memórias vívidas, elas têm uma memória chamada memória sensorial. Então, sensitivamente, lá no inconsciente, elas percebem que os pais não estavam por ali. Então, isso faz toda a diferença. Além disso, quando o contrário acontece e você decide priorizar a maternidade, o aspecto muda. Você vai perder, entre aspas, um período de tempo em que você poderia estar tendo uma evolução de carreira. E aí você vai precisar fazer um balanceamento. O que vale a pena mais perder? O que para mim vai fazer menos falta depois? A priorização do trabalho, por exemplo, vai te impedir de estar, por exemplo, em momentos específicos, em reunião de escola do seu filho e daí por diante. E aí, como que você vai reagir quanto a isso? Porque se eu priorizo o trabalho, até uma coisa boba do trabalho vai ter que ser... Eu vou ter que estar presente. Então, estando presente lá, você vai ter depois uma conexão que é importante com seu filho, é o que você vai precisar refletir. E eu trouxe esse vídeo hoje justamente para você parar e refletir antes de tomar essa decisão. Eu tenho a minha opinião formada sobre isso. Eu, por exemplo, continuo exercendo a minha profissão, continuo terminando aí o meu mestrado, só que eu faço tudo isso com uma rede de apoio muito grande que eu tenho, graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito boa, e além disso, eu faço isso com muito menos frequência do que eu fazia antes. Eu abri mão, por exemplo, de um consultório presencial para poder estar na vida do meu filho no primeiro ano de vida dele e também para estar ainda mais presente na vida do meu filho mais velho. Então foi uma escolha que eu fiz, eu precisei fazer. E aí, qual é a sua escolha? Essa é a reflexão que eu quero deixar para você hoje. Eu sei que exercer a maternidade não é algo simples que vem já com uma receita pronta. Mas quando nós conseguimos aí descobrir os principais pontos para a gente conseguir lidar com essa situação, com esse período que a gente vive, a gente consegue ter muito mais força, consegue lidar de uma forma mais tranquila e mais leve. Foi pensando nisso que eu criei um e-book voltado para você, específico para esse período, desde quando você descobre que está grávida até para os primeiros anos de vida do seu filho. Se você tiver interesse em conhecer esse conteúdo, é só você clicar aqui no link que está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você vai gostar muito do conteúdo, trouxe muita coisa importante e trouxe o que é fundamental, coisas que vão fazer você ter uma virada de chave para você conseguir lidar com a maternidade com outro olhar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que as reflexões tenham sido boas, e se você tiver algo para contribuir em relação a isso, comenta aqui, pode comentar à vontade, porque as pessoas elas vão entrando também, vão acessando e vão entendendo melhor o seu ponto de vista, que também é importante. Além disso, não deixe de compartilhar esse vídeo com todo mundo e também se inscreva aqui, vão haver mais vídeos muito importantes, tanto quanto esses, para poder você entender um pouco mais sobre esse mundo da maternidade. Até logo mais!